recebi um e-mail aqui e não tá me pedindo opinião nenhuma, mas chegou no e-mail de opiniões. Não sei se mandou errado, mas mesmo assim eu vou ler pra vocês porque eu achei a história simplesmente sensacional. O título do e-mail é o seguinte: fiz ele falar na cara da amante dele que ele preferia 1000 vezes eu do que ela. Hoje eu estou te mandando meu relato e gostaria muito que você contasse a minha história, porque pra mim foi a melhor sensação que eu tive em toda a minha vida. Eu fui casada com meu marido por alguns anos e nós não chegamos a ter filhos. Pra falar de um modo geral, eu nunca desconfiei dele. Na verdade, ele sempre me passou muita segurança e eu nunca fui muito ciumenta, nunca fui de mexer em celular, ficava escolhendo nada, até porque justamente ele sempre foi de me passar muita segurança. Até que um belo dia eu descubro que ele está me traindo. Só que eu só descobri porque a mulher com quem ele estava envolvido mandou mensagem pra mim no Instagram com vários prints, fotos e vídeos comprovando o que estava falando. Eu acredito que ela tenha feito isso porque ela estava apaixonada por ele e tinha esperança de que eu deixasse para que ele pudesse ficar com ela. Só que foi o que aconteceu. Quando eu vi toda aquela situação e que eu conversei com ela, obviamente que eu fui pra cima dele, obviamente que eu questionei tudo, ele confessou, pediu desculpas e ficou correndo atrás de mim por um bom tempo. Eu não aceitei. Só que a partir desse dia eu comecei a receber muitas mensagens dessa mulher, falando que eu deveria deixar ele em paz, que eu deveria deixar ele seguir a vida dele com ela, que eu era a única que estava impedindo o relacionamento dos dois. Então eu acredito que ele estava falando pra ela que a culpada deles não ficarem juntos fosse eu. Eu acredito que era isso que ela pensava. E ela ficava me questionando. Só que não parou por aí. Ela começou a criar perfis na internet, me chamando de corna, me chamando de chifruda. Por onde eu passava, às vezes que eu via ela pessoalmente, ela gritava me chamando de chifruda. Ela comentava nas minhas fotos nas redes sociais, me chamando de corna e me chamando de chifruda, dizendo que eu atrapalhava a vida das pessoas, até que chegou um ponto aonde eu não aguentei. Só que eu não queria simplesmente só chegar, brigar ou coisa assim, bater nela ou coisa assim. Pra mim, isso seria pouco pra o que eu realmente esperava. Como eu imaginei que na realidade ela queria ficar com ele e ele é quem não queria ficar com ela, o que foi que eu fiz? Chamei ele e falei que eu aceitava voltar com ele, que eu aceitava fazer de novo o nosso casamento dar certo, desde que ele chamasse ela na minha frente e terminasse com ela, falando pra ela que a única mulher da vida dele era eu e que ela jamais seria a mulher dele. Ele concordou. Marcamos o encontro nós três e ela começou a chorar. Se ajoelhou aos pés dele falando quanto ela o amava. E ele simplesmente virou pra ela e falou que ele não amava ela daquela forma, que pra ele ela tinha sido apenas um passatempo e que a única mulher da vida dele seria eu. E que se eu estava pedindo pra que ele nunca mais olhasse na cara dela, era o que ele ia fazer, porque ele preferia 1000 vezes eu do que ela. A pobre, como eu falei, se ajoelhou e chorou muito. Ficava me olhando de cara feia, falando que eu era a culpada do relacionamento deles não dar certo. Mas a partir do momento em que ele disse pra ela que seria sempre eu e não ela, eu vi ela se sentir extremamente humilhada. E pra mim aquilo foi a minha vingança perfeita. Quando ela foi embora, eu virei pra ele e falei: agora você também pode ir embora. Ele ficou sem entender nada e perguntou do que eu estava falando. E eu disse que eu não aceitaria voltar com ele, que pra mim o nosso relacionamento já tinha acabado. Ele ficou morrendo de raiva, falando que eu tinha enganado ele e que ele iria atrás dela pra assumir um relacionamento com ela. Só que ela já tinha sido tão humilhada que ela não aceitou voltar com ele. Só que assim, de início foi isso que aconteceu, pelo menos eu achava, né? Vi que eles não tinham ficado juntos por conta dessa situação. Só que semanas depois eu vi que assumiram um relacionamento. Mas eu, pra ser muito sincera, eu faço questão de abrir a boca e falar que ela só tá com ele porque eu não quis ele e que ela deveria me agradecer. Ela botou isso aqui entre parênteses, quem sabe vai reconhecer. Que ela deveria agradecer por eu não querer esse macho na minha cama. Quem sabe de onde esse áudio vai reconhecer. Enfim, espero que leia a minha história. Estou ansiosa para saber o que os seus seguidores acham sobre isso. Beijo. Menina, você foi genial! Você foi maravilhosa. Já falei isso outras vezes. E assim, quando é casos de traição e tudo, eu acho péssimo esse negócio da mulher ir lá e questionar a amante, não sei o que e tudo. Acho péssimo. Mas quando a amante pede pra ser humilhada, porque tem umas que são abusadíssimas, aí eu já concordo que merece uma lição. E nesse caso aqui, você foi maravilhosa, você foi incrível. E assim, com relação a ele, não tinha muito o que fazer, né? Pra ele, o pior castigo foi ter perdido uma mulher como você. E você foi maravilhosa, garota. Parabéns.